Olá, bom dia você que está aí nos assistindo pelas páginas do Facebook Live, você que também estava ouvindo a programação da web rádio osemeador.org, está conosco agora aqui no programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. O nosso programa é realizado diretamente aqui dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. E você participa, você pode ligar para nós através do telefone 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui fora da região metropolitana de São Paulo, DDD 11. Contamos com a sua ligação. Você pode também mandar mensagens para nós aí no chat, aí no post, na página do Facebook pela qual você está nos assistindo. Estamos aguardando o seu contato, porque todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, o Ideal. Você pode nos ouvir também na web rádio. Este programa vai ser retransmitido integralmente, reprisado, a partir das 18 horas lá na web rádio, webradio.osemeador.org. Nós estamos aqui com a equipe toda postos nos telefones, recebendo a sua ligação, a Suzete. Nos comentários e no apoio, a equipe toda, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio e a Juliane. Nós estamos todos aqui apostos, aguardando o seu contato. Manhã aqui muito bonita, nós estamos recebendo com muito carinho aqui hoje o nosso companheiro, querido companheiro, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Luiz Armando, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova, é muito bom estar com você. A recíproca é verdadeira, muito obrigado pela oportunidade de aqui estar, compartilhando um pouco das nossas informações aí acumuladas ao longo do tempo sobre um tema tão instigante, Pois é, o tema de hoje é Brasil, Pátria do Evangelho, um tema realmente, como o Luiz Armando falou, bastante instigante, bastante atual. Brasil, Pátria do Evangelho. O Luiz Armando é trabalhador tarefeiro do Centro Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Também é o dirigente do blog As Revelações da Revelação.com. Mais adiante a gente vai pedir para ele comentar um pouquinho para a gente o que é que tem nesse blog aí de As Revelações da Revelação.com. Você revela para a gente depois o que tem no blog das Revelações da Revelação? Muito bom. Hoje o programa vai ser dedicado a nós conversarmos sobre o momento pelo qual atravessa o nosso país, diante das afirmativas de que o nosso país é considerado o coração do mundo e pátria do Evangelho. O assunto vai ser tratado, obviamente, sob a ótica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Luiz Armando, a gente começa perguntando para você, falando, o Espiritismo afirma que nós podemos ter uma programação de vida de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas missões. O mesmo acontece com os países, ou seja, os países também têm as suas missões, ou que tipo de missões são essas que os países têm? Então, nós, na realidade, nos apoiamos nos conteúdos da chamada terceira revelação. As revelações espíritas vêm do plano espiritual, cumprindo aquilo que Jesus havia prometido aos seus seguidores mais diretos no último bate-papo que ele teve antes de ser preso, condenado, executado cruelmente como foi, a respeito de pedir ao Pai o envio do Consolador prometido, o Espírito de verdade que colocaria de maneira clara aquilo que estava até então incompreensível, Então, na realidade, baseado nisso, nós temos que recorrer aos Espíritos, e um dos quais nós servimos de referência e de apoio como você é o Emmanuel, esse grande orientador das atividades do Chico, que segundo o Chico é o autor da mensagem O Egoísmo, que está inserida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, escolhida pelo Kardec no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. O Emmanuel, em 1938, segundo semestre, ele nos deu uma série de revelações e informações extraordinárias, baseadas em pesquisas feitas por ele nos arquivos lá da espiritualidade, num livro intitulado A Caminho da Luz, que é a história das civilizações e também a história do próprio planeta a partir do seu surgimento há 4,5 bilhões de anos atrás, como a nossa ciência afirma.
E ele dá algumas pistas a respeito dessa proposta sua inicial. Mas em 1945 surgiu o 22º livro dos 30 estabelecidos como meta pelo Emmanuel junto com o Chico, no trabalho que desenvolveriam a partir do Parnaso de Além Túmulo. Um livro que, na realidade, foi elaborado, foi feito reunindo várias mensagens, cujos direitos autorais foram doados a um grupo aqui de Poá, chamado Abrigo Batuíra, que era, na realidade, uma iniciativa dos donos da fonte Poá de água mineral. E esse abrigo funcionou até o Estatuto da Criança aparecer, depois também desapareceu. E ali surgiu, por uma iniciativa do Chico, né, que na realidade conta mais ou menos a história disso no livro Deus Conosco, que são mensagens recebidas pelo Emmanuel nas noites de quarta-feira na casa do Dr. Rômulo Juviano, onde acontecia um evangelho no lar, com o Dr. Rômulo, a sua esposa Dona Maria, o Chico, às vezes a Wanda, e cujos conteúdos foram guardados pela Dona Maria, datilografados, e em 2010 foi solicitada a Dona Wanda, que estava viva lá no Rio, que fosse feito um expurgo daquelas mensagens naquilo que era aspecto pessoal e aquilo que era de conteúdo geral. Foi reunido em 3 livros, o Deus Conosco, Sementeira de Luz, do Dr. Arthur Joviano, que é o pai do Rômulo, e o Militares no Além. E nesse livro, Coletânea no Além, existe uma mensagem intitulada Pátria do Evangelho. E ali o Emmanuel toca diretamente nesse assunto proposto por você, dizendo que assim como as individualidades, os países também cumprem suas missões estabelecidas pelo alto, porque nós estamos sob o comando de forças superiores, dentro das estruturas espirituais do planeta Terra. E ele dá alguns exemplos, que é a parte custosa de a gente saber, porque tem que ter a referência, porque o nosso raciocínio é analógico, não é digital, né? Então ele fala assim, que na realidade podemos tomar como exemplo os israelitas, que são, na verdade, os grandes fomentadores das religiões do futuro, que agora já é passado em grande parte. O catolicismo, por exemplo, é uma derivação do judaísmo sincrético, misturando paganismo, cristianismo e o judaísmo. Nós temos os romanos, que na realidade são os pais do direito. E nós vamos vê-los depois, como está lá no Caminho da Luz, ressurgindo na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Nós temos os filósofos da Grécia, que são os pais dos conteúdos que dão-nos uma ideia do que é a vida, né? E ele fala nos fenícios, que são os grandes artífices do comércio. E eles foram trazidos de volta mais ou menos na Idade Média, né? Justamente para fazer acontecer as grandes navegações e o comércio que objetivava chegar às Índias. Então são alguns exemplos da destinação das destinações dos povos. E aí ele chega por fim na Pátria do Evangelho, né? Que é essa afirmação que a gente está fazendo. O tema de hoje, que na realidade foi uma revelação feita em 1938, também no primeiro semestre, pelo Humberto de Campos, que ainda era Humberto de Campos, depois virou Irmão X, para facilitar as coisas para o Chico Xavier, né? E que na verdade existe todo um entorno a respeito dessa obra, porque em 1938 o Brasil estava sob a ditadura Vargas e havia uma discussão no meio político se o Brasil devia seguir o caminho do socialismo, do comunismo ou do capitalismo. Então, por isso que surgiu o Brasil, coração do mundo, pátria de Deus, para dizer que por trás de tudo existia uma destinação espiritual para o nosso país. Brasil. Muito bem, esse é o Luiz Armando, que está nos contemplando com esses maravilhosos conhecimentos aqui hoje, falando sobre Brasil, Pátria do Evangelho, que é o tema de hoje. Então ficou muito claro aí que as nações, assim como nós, também temos as nossas missões. As nações também têm as suas missões a serem cumpridas por determinação do plano espiritual. Eu queria aqui saudar também os nossos companheiros da mesa, Hélio Deranossi, bom dia, Marinho, o Flávio Tolini com a gente aqui, acompanhando as redes sociais. Marinho, quando a gente fala, e o Luiz Armando deixou isso muito claro, da missão do nosso país, assim como as comunidades, os países têm as suas missões, é possível a gente ter uma ideia das missões de uma nação, mesmo nós não estando em cargos políticos, coisas dessa natureza, é possível nós termos uma noção do que se espera da nossa nação? Turíbio, nós vamos encontrar na filosofia espírita
mais especificamente no Livro dos Espíritos, uma informação de que se nós quisermos conhecer o nosso passado espiritual, qual a origem das nossas dificuldades, qual a origem daquilo que nós estamos vivenciando hoje, que é muito fácil de nós inferirmos com base no que acontece hoje. Como tudo que acontece tem uma razão de ser, como para todo efeito tem uma causa, não é? Quando nós observamos as condições da vida presente que cada um tem, nós podemos ter uma ideia daquilo que nos trouxe até aqui e conseguimos entender mais ou menos o que a gente no passado teve como origem para os problemas de hoje, né? E eu acredito que para as nações é a mesma coisa, né? Quando nós percebemos que determinadas nações têm mais talento para as descobertas científicas, né? Quando nós descobrimos que certas nações têm mais talento para a área educacional, por exemplo, né? Nós vamos perceber que isso existe também. Sim, não é difícil de nós inferirmos pelos fatos o que ocorre. Se a gente olhar o nosso Brasil, nós vamos falar disso mais tarde, nós vamos perceber que determinadas características que o Brasil tem, que o povo tem uma razão de ser. O que reforça a resposta à sua pergunta. Sim, é possível a gente conhecer qual que é a vocação, qual que é o talento que predomina numa determinada região do planeta, sem dúvida. Muito bem, está aí a explicação muito clara. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui diretamente do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo, aqui no Brasil, porque pode ter nossos web espectadores aí que estão fora daqui do Brasil, com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que vai ao ar todos os sábados, diretamente aqui do Núcleo Espírita O Semeador, ao vivo, aqui pela transmissão, pelas páginas da live do Facebook, da Casa do Núcleo Espírita O Semeador e também na página do próprio programa Semeando a Boa Nova. Você nos assiste, pode assistir novamente às 18 horas, porque esse programa é reprisado lá na web rádio, webradio.osemeador.org. E também, durante a semana, a web rádio retransmite em vários horários, em horários alternativos, este mesmo programa, assim como os outros também. Você pode nos ouvir de madrugada, à tarde, pela manhã, porque durante a semana, todos os dias, a web rádio está lá transmitindo o nosso programa. Aliás, um convite para você, ouça a web rádio e desfrute de uma programação excepcional, muito requinte. Vale a pena você ouvir lá a webradio.osemeador.org. Luiz Armando de Freitas Ferreira é o nosso convidado de hoje. Luiz Armando, o Marinho confirmou aí que a gente pode saber qual que é a missão de uma pátria, a gente pode ter insights, indícios, né, do que seja a missão de uma nação, etc. E o Espiritismo, o que ele fala sobre a missão espiritual do Brasil? Qual é a nossa missão espiritual? Dá para a gente falar isso para o nosso web espectador aí? Então, nós temos que, na realidade, nos fundamentar na revelação do Humberto de Campos, né? Em 1938, ele escreve, ou dita, pelo menos, ao médium Chico Xavier, o livro conhecido como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que para os, que desconhecem a informação na sua intensidade, na sua totalidade, na sua essência, é motivo de risos, né? E, entretanto, Humberto conta que, como tudo é cíclico no cosmos, na nossa vida e na vida de tudo aquilo que há, né, já se começava a preparar o futuro. E o futuro, na realidade, nos remeteria àquilo que nós aprendemos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desdobramento do conteúdo que João capturou de Jesus naquele último bate-papo, quando os personagens que o cercavam ficaram intranquilos quando ele disse que a sua hora estava chegando. Né? Exatamente. E Jesus falou assim: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Evidentemente, esse conteúdo ficou meio vago, né? Aí, na realidade, o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec, não sei quem já teve a curiosidade de fazer uma análise do programa daquele trabalho, chama o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma sequência lógica em cada capítulo. E aquele capítulo ele é quase que na sua totalidade, principalmente nas instruções dos Espíritos,
baseado nos conteúdos trazidos por Santo Agostinho, por Aurélio Agostinho, né? E ali ele fala que, hipoteticamente, existe uma classificação de mundos. E, na realidade, o planeta Terra seria o segundo degrauzinho na escala do progresso das humanidades inúmeras que existem por aí, né? E o que distingue justamente o mundo primitivo, que é aquele que nós fomos, daquele que nós somos e daquilo que seremos, que é nós somos mundo de expiação e provas, na realidade, a condição evolutiva dos espíritos agregados ali. Que o Kardec diz na abordagem dentro desse capítulo, na destinação da Terra, terminando ali, ele fala que a Terra é ao mesmo tempo uma prisão, de onde nós não vamos fugir, nem se a gente suicidar, e ele é ao mesmo tempo um hospital, onde nós estamos tratando as nossas doenças morais. Então isso é muito legal. Então, tudo é cíclico. Se nós olharmos lá atrás e formos beber no conteúdo do capítulo 9 e capítulo 53 do livro de Isaías, que é do Antigo Testamento, Isaías é considerado o maior dos profetas de Israel. Ele vai ali, além de outros profetas que viriam depois, dar assim um perfil do Messias. Capítulo 9 ele vai até dizer a região onde ele vai surgir, que é a região da Galileia. E, na realidade, no capítulo 53 ele vai dar mais ou menos o enredo da história que se cumpriu com a presença de Jesus. Ele vai dar um spoiler, né? Exatamente. As palavras atuais vai dar spoiler. E, na verdade, Jesus vinha inaugurar uma era, que era a era de peixes, porque até o símbolo do cristianismo era o peixe. Era o peixe. Né? Então, parece, pelas informações que nós temos por Arnold Toynbee, que era um cara que o professor Herculano Pires citava muito, é um grande historiador inglês, desencarnado acho que em 85, que teve um insight fantástico, porque ele falou que o grande conflito do futuro, porque ele morreu em 85, que era o terceiro milênio, não seria uma guerra ideológica, política, mas uma guerra religiosa entre cristãos e muçulmanos. Parece que nós estamos vendo se desenhar cada vez mais isso hoje. Não é? Cada instante. Então o cara enxergou lá. Porque tudo é cíclico também no ponto de vista coletivo, né? Há 2000 anos atrás, surge o cristianismo num país que não reconhece Jesus como Messias. Aí houveram todos aqueles desvirtuamentos na mensagem de Jesus. E, mais ou menos na Idade Média, no fim do Renascimento, ou começo do Renascimento, o que acontece é que há, conforme Humberto conta lá no seu livro, uma reunião nas esferas espirituais, onde está sendo... Jesus é o gestor, ele é o grande CEO da Terra, como Emmanuel conta, como João conta no capítulo 1 do Evangelho dele, no versículo 3, ele, na realidade, aqui esteve, tudo o que há foi por ele feito e aqueles que aqui estavam não o reconheceram. Ele fala isso no versículo 3 e no versículo 10 ele repete a mesma coisa. Jesus é o cara mesmo. Então, na verdade, a humanidade não o reconheceu. Então está havendo uma reunião em algum lugar da espiritualidade, onde está sendo feita uma avaliação por Jesus e seus assessores, e Jesus está mostrando que estava um pouco assim desanimado, mais ou menos, né? Porque nada daquilo que ele propôs foi levado em consideração, sua mensagem foi usada para alimentar guerras. Desvirtuaram, né? A mensagem dele, né? Deturparam, né? E, na verdade, o Iléu, que é um assessor de Jesus, propõe o seguinte, por que não lançar as bases da nova era numa região desconhecida na Terra? E aí Jesus e todos aqueles assessores seguem na direção da América que ainda não existia no mapa. E lá ele faz alguns comentários, conforme repete Humberto de Campos, e na verdade ele pergunta em algum momento para o Iléu, onde fica nessas terras o local de onde se avista o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul. Aí Iléu mostra e na verdade ali está demarcado por Jesus a base da nova era, não é? E ali mesmo é deliberado uma coisa interessante. Ele vai dizer para o Iléu que ele vai renascer e ele vai desencadear o processo das grandes navegações. E ele vai ressurgir no país mais pobre, mas mais trabalhador que tinha, que era Portugal, que era um rabicho lá da Espanha, um portugalo, né? Nome verdadeiro. Né? E aí Léo nasce como Henrique de Sagres. E ele vai constituir a famosa escola de Sagres, que vai ser a base das grandes navegações. É muito legal. Quem ler o livro vai ficar assim... Interessante, Toribio.
é que este resumo, assim, esta síntese que o Luiz Armando traz para nós vamos também encontrar uma perspectiva dessa síntese no livro que ele já mencionou, o livro O Caminho da Luz, por Emmanuel, né? O que Humberto de Campos nos relata nesse livro fantástico chamado Brasil, Coração do Mundo, mostrando tudo isso que foi colocado, o grande planejamento, o comando que o Cristo tem no desenvolvimento da humanidade e tudo mais, Emmanuel, neste livro, A Caminho da Luz, também cita, né? E tem alguns pontos que chamam muita atenção da gente, quando está relatado aqui que Jesus, ao perceber que toda a sua doutrina de amor, ao perceber que todo o seu evangelho acabou de alguma maneira perdendo-se nas manipulações que os poderosos, nas manipulações que os reis, os mandatários, os sacerdotes faziam, né? Que ele queria fazer um movimento de renovação. Ele queria, e foi quando, por volta de 1500, né, o século entre 1400 e 1500, quando começa a fazer um grande movimento na Terra. É quando chega o período do Renascimento, não é? É quando chegam as descobertas, quer dizer, tudo um grande planejamento, né? Para que se transferisse para a América as bases de um novo mundo, de quase que se fosse um recomeço ou uma revitalização dos ensinamentos que já há séculos estavam presentes na Europa, né? E aí, reforça inclusive uma das perguntas que você fez, né? Em que neste livro é colocado que Jesus pensou na América como um todo, América do Norte e América do Sul. E fez o comentário de que a América do Norte seria o cérebro, onde está hoje baseado os Estados Unidos como berço das grandes pesquisas, berço das grandes escolas, berço dos grandes institutos de educação e tudo mais. E para a América do Sul, mais no Brasil, que seria, se lá era o cérebro, aqui seria o coração do mundo, né? Aonde a fraternidade, o sentimento, o acolhimento, como de fato a gente vê, né? Apesar dos problemas que a gente tem, na índole do povo brasileiro. Perfeito. Então tem toda uma história, tem todo um planejamento nessa questão que é muito bonito da gente estudar e observar. Essa colocação que você está fazendo, Marinho, essa explicação da índole do povo, essa colocação do Luiz Armando de ter sido escolhido porque é um país que estava distante de tudo o que estava acontecendo, isso mostra a explicação pela qual o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho. Está muito claro isso. E é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, mas vocês dois acabaram já respondendo naturalmente para a gente. Muito obrigado por você estar com a gente. Nós estamos com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Brasil, pátria do Evangelho. Quero lembrar aqui que esse espaço do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização e de ambientes empresariais e domésticos com produtos certificados pela Anvisa para combate ao Covid-19. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy, telefone 4437-1414. Somos apoiados também nesse espaço aqui pela Superbanca. Superbanca é um lugarzinho para você bater um papo, tomar um café, como nós fazemos aqui depois do programa Semana Boa Nova, sempre custeados pelo Hélio de la Nossa, nosso grande amigo aqui. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, telefone 499-40443. Se você quer nos apoiar, como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato conosco, pode mandar um e-mail para a gente também se quiser, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, Abel Inserpe, muito obrigado por ter ligado para cá, ganhou um livro, e o José Humberto Macedo. Ambos já foram informados e vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador, todos os sábados, logo após o programa Semeando a Boa Nova. Vem aqui, retira os livros e fica conhecendo a equipe.
logo após o programa Semenda Boa Nova, com todas as proteções e protocolos sanitários para estar presente aqui fisicamente. Pergunta do dia para você nos responder aí durante a sua audiência. Qual é a característica que você mais gosta do povo brasileiro? Conta pra gente. Qual é essa característica que o povo brasileiro tem que chama tanto a sua atenção? Conta pra gente aí, pra gente saber o que você pensa dessa característica. Flávio Tolini, bom dia, Flávio. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Tudo bem? Bom dia, Turíbio. Bom dia, Luiz Armando. Sempre um prazer aqui ouvir esses seus conhecimentos e essa abordagem tão especial do Evangelho de Jesus. Bom dia, Hélio. Bom dia, Marinho. Olha, nossas mídias sociais cada dia mais nos surpreendendo, né, pela participação ativa dos nossos queridos amigos. Um abraço especial para o Luiz Cláudio, que inclusive faz uma campanha mundial do Evangelho no Lar, a Nelly Bauer, a Márcia de Oliveira, a Ana Vils, a Sheila Paulovic, a Luísa Zago, a Andréa Malar e também a Valquíria Santana, que a gente agradece os depoimentos, o carinho especial e dizer a essa irmã que dias melhores virão, que a gente deva confiar. Mais um abraço carinhoso para Eduardo Patrício, Abel Inserpe, a Leila Velar, Ivone Meloni, Edson Lorenzini, Érica Ficker, Cláudia Pressetti, Janete Gamalska, a Dirce Storel e a Esmeralda Alcalde. Muito bem, muito obrigado por vocês nos ajudarem a fazer aí o Semenda Boa Nova. Faz um post na internet aí, diz pra gente de onde você está assistindo o nosso programa. Nós sempre temos pessoas fora aqui da nossa região. Liga para cá, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se você está aqui dentro do Brasil, mas fora da região metropolitana de São Paulo, você diz que é o DDD 11. Muito bem, Brasil, Pátria do Evangelho, nosso tema de hoje, e com muito carinho recebendo aqui o Luiz Armando de Freitas Ferreira. Luiz Armando é um grande trabalhador da doutrina espírita, atuante tarefeiro do Centro Espírita Casa do Caminho da Vila Mariana e também no dirigente do blog As Revelações da Revelação.com. Bom, Luiz Armando, por ser considerado o Brasil a pátria do Evangelho, né? O que nós devemos esperar em termos de desenvolvimento do nosso país? Alguma coisa da área intelectual, material, alguma coisa científica ou outro tipo de progresso? Acho que um pouco de tudo, né? Mas eu acho que o caráter mais importante é justamente aquilo que o Marinho colocou, que é a solidariedade inerente ao ser humano. O ser humano brasileiro, a gente teve a oportunidade de estar na Europa, estar nos Estados Unidos algumas vezes, a gente vê que não existe povo mais receptivo do que o brasileiro, acolhedor. Então, na realidade, qualquer pergunta que eventualmente você faça para qualquer um representante desses povos europeus ou norte-americanos, às vezes nem é respondido, não é? Agora, aqui não, se você pede informação para um brasileiro, ou se um estrangeiro pede alguma orientação para um brasileiro, imediatamente é capaz do cara até levar você onde você quer ir. Perfeito. Porque nós somos assim, né? Agora, por que somos assim? Não porque sejamos espíritos muito evoluídos, mas aquilo que o Marinho tocou ali há pouco, falando a respeito do Caminho da Luz, quando na realidade acontecia no mundo o movimento da renascença, né, ou do renascimento, pelo que está contido lá na abordagem que o Emmanuel faz sobre esse assunto, ele diz que imediatamente as decisões que foram tomadas naquela reunião que estabeleceu a descoberta da América, que se deu mais ou menos um século e pouco depois, as entidades que trabalham com Jesus nos bastidores da evolução já começaram a selecionar as combinações dos espíritos que viriam para cá. Então, a partir da segunda geração de espíritos que renasceu no Brasil, aliás, que veio para o Brasil, porque os primeiros foram os degredados, né, que é motivo de gozações, até hoje a gente fala piadinhas, né? Que vamos usar a expressão da época, né, eram os marginalizados sociais de Portugal, né? Então, a partir dos descendentes deles já começaram a entrar espíritos que viriam formar a base daquilo que seria o Brasil do futuro, né? Há um dado interessantíssimo, né, que na realidade envolve um personagem do início do século XX, né, final do século XIX, que é o Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. O Batuíra, ele é o Lésio Munácio, do livro 50 anos depois, um mercenário que enriqueceu às custas do sacrifício e do sofrimento dos outros. Depois casou-se com uma mulher muito mais jovem que dilapidou todo o seu patrimônio e ainda o envolveu numa trama que o remeteu para a prisão perpétua. Ele foi salvo por um homem chamado Cineus Lúcius,
que na verdade é o Neio Lúcio que escreveu através do Chico, que é o pai do nosso amigo Rômulo Joviano, né? Então, na verdade, o Lésio Munácio foi só salvo porque o Sinéios Lúcius, naquela época, conseguiu interceder lá politicamente e fez com que ele fosse liberado, e ele saiu fora, fugiu, e na verdade acaba se instalando no norte da África, onde ele vai se converter ao cristianismo. Muitos anos depois, identificado como irmão Marinho, ele retorna até a sua cidade para tentar encontrar a filha dele. Só que a filha dele já tinha morrido. Desolado, ele volta, mas ele para em determinado trecho, porque os seus passos vão se cruzar com a Célia Lúcius, que é a neta do Sinéios Lúcius, que na verdade salvou a mãe de uma embrulhada lá que tentaram envolver ela, uma difamatória contra o marido, e ela assumiu a culpa, e o pai a expulsou de casa. Queria matá-la, mas a mãe impediu. Então ela sai meio desorientada e os caminhos dela vão cruzar com o Sinéios Lúcio, com o Lésio Munácio. E Lésio Munácio, quando começa essas providências no sentido de criar o espaço para que o Brasil viesse a cumprir a sua missão histórica e espiritual, ele vai renascer em Portugal, na condição de um personagem chamado João Ramalho, que é muito conhecido aqui, porque na realidade ele vem para o Brasil e vai casar com a Bartira, filha do Tibiriçá, e na realidade vai fundar São Bernardo do Campo, depois vai fundar Santo André. Santo André, a cidade aqui de onde nós estamos falando nesse momento. Ele vai ter uma atuação importantíssima na aproximação com o povo indígena, depois retorna ao plano espiritual, vai renascer em Portugal novamente no início do século XIX, meados do século XIX, e migrará para o Brasil, vem para Campinas, de Campinas vem a São Paulo, aqui se torna entregador de jornais, vai ganhar o apelido, o nome dele era Antônio Gonçalves da Silva, vai ganhar o nome de Batuíra, porque ele tinha a passada larga para poder entregar bastante jornal, depois vai se envolver com o teatro iniciante em São Paulo, vai na realidade fundar um jornal abolicionista, com alguns personagens envolvidos nessa parte da história, e na realidade vai se casar, vai ser empresário na produção de charutos, vai ter um filho. Até aí não existe ainda espiritismo, mas na realidade, depois que o espiritismo surgiu, o filho dele morre. Ele fica assim absolutamente transtornado. Na época, velórios eram feitos em casa. E ele estava lá participando do velório do filho, quando na verdade, uma hora deu um impulso nele, ele sai da sala, o pessoal pensa que ele vai para o quarto para se matar, se tranca lá e faz um desafio a Deus. E aí o filho dele se materializa. A partir daí, ele se converte ao espiritismo. Ele já tinha uma propriedade na região conhecida hoje como Glicério, né, Baixada do Glicério ali em São Paulo, uma propriedade chamada, a partir de então, Verdade e Luz, vai fundar um jornal espírita que vai distribuir às pessoas que passam pelas ruas, um jornal chamado Verdade e Luz, que tinha uma tiragem de 15 mil exemplares, e evidentemente foi o grande desenvolvedor, ao lado de alguns outros, da ideia do espiritismo nas terras de São Paulo. Uhum. Então, a gente vai ver que Jesus já foi mandando na frente alguns caras que vieram fazer a diferença. Preparando, né, Antônio, aliás, o Adolfo Bezerra de Menezes nasce em Riacho do Sangue, vem para o Rio, tem uma carreira política importante, pessoal maravilhosa, como médico, conhecido como médico dos pobres. Em 1900, por causa do filho, também se converte ao espiritismo, em 1895, 1890, funda um centro chamado Grupo Regeneração no Rio, que não tinha sede, que foi ganhar um grande impulso a partir do ano 53. Ele conta essa história porque Bezerra já era cristão, no ano 50 da era cristã, ele na verdade se converte, ganha o apelido de irmão Parmênio. No ano 177 era o irmão Corvino do livro Ave Cristo. Então, muitos caras, aí veio o Karl Bartschutel, descendente de suíços, no Rio, que vem para São Paulo, escolhe lá a região da Araraquarense, vai até Araraquara e lá se instala, depois vai para Matão, monta a Casa Editora Clarim. Albert Schweizmann, que era alemão e também estava por aqui. Todos esses caras aí, eles na realidade são precursores, são os pioneiros, os corajosos que encararam
as grandes pressões da igreja, principalmente, né, que era inimiga mortal do espiritismo, né? Porque o espiritismo era uma proposta nova. É a terceira revelação, como Kardec coloca lá, que é o Consolador prometido pelo próprio Jesus, né? Sabe, Muito bem. Toribio, Sim, Marinho. eu tenho a impressão que quando nós ouvimos todo esse cabedal de Essa riqueza essa de riqueza de informações detalhes, que o Luiz Armando nos traz. muito importante para nós que queremos estudar e queremos conhecer, nós não podemos deixar de observar, né, com tudo isso que está sendo colocado aqui para nós, o grande planejamento que o Cristo tinha para as grandes mudanças da nova era, as mudanças do mundo melhor, né? E pegando um pedaço do que o Luiz Armando falou aqui, vamos lembrar também um relato que Humberto de Campos faz no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de que fez parte do planejamento do Cristo que a população brasileira, ou melhor dizendo, que a colonização do Brasil tivesse uma característica de fraternidade, né? E que para isso, três principais eixos, três principais raças que formaram a colonização do Brasil. Se nós repararmos bem, ela começou com os portugueses, que eram tidos, né, como o povo mais humilde do planeta na oportunidade, muitos deles até com problemas, né, que eram quase que excluídos da sociedade portuguesa, né? Depois, a outra parte do povo brasileiro foi formado pelos silvícolas, pelos índios, caracterizando ali a simplicidade, caracterizando ali a pureza, né? E também depois pelos escravos, pelos negros, né? Que caracterizavam aqueles que eram os injustiçados, né? Então, se nós pegarmos essas três características das raças que formaram o Brasil, nós vamos ver na índole brasileira uma índole pacífica, uma índole simples, tá certo? Para que esse sentimento de fraternidade pudesse perdurar até hoje, né? E é interessante a gente ver que a colonização se desenvolve e é absolutamente necessário para que o cristianismo, né, nas suas várias vertentes, nas várias religiões, fosse mantida como o eixo central do sentimento, né, do que o brasileiro tem, né? Ou seja, tudo isso faz parte de um planejamento, não é algo que aconteceu. Por isso que ele é tido como a pátria do Evangelho, né? Onde tem aí as grandes populações católicas, as grandes populações evangélicas, as grandes populações espíritas, né? E outras denominações aí do cristianismo. Deixa eu só fazer um comentário. Hélio queria fazer um comentário? Pode fazer, Hélio. Eu quero pegar na esteira, percebendo que às vezes alguém que está nos ouvindo fala, puxa vida, mas assim como eu, né? Que hoje a minha memória é uma vaga lembrança, não tenho uma grande memória, é uma vaga lembrança hoje, né? Então as pessoas que não têm, puxa, mas como é que eu vou assimilar isso tudo? Como é que eu vou entender isso tudo? Que é complexo, né? Quando o Luiz Armando conta uma passagem dessa, ele fala 200, 300, 500 anos, né? Cada virada dessa daí, né? Aí, quando eu chego à conclusão, e convido os ouvintes, as pessoas que nos acompanham, a meditar profundo respeito, né, que Jesus tem para conosco, né? Para com as pessoas que estão habitando aqui, onde ele respeita o livre-arbítrio das pessoas de uma forma espetacular, de uma forma assim, contundente. Ele respeita. Tanto é que ele faz primeiro, ele manda a informação. Manda pessoas que vão trazer essa informação que precisa chegar para que as pessoas reflitam, façam uma reflexão, para que depois haja mudança. E as mudanças foram ocorrendo, tinha que vir esses missionários, essas pessoas trazendo essas informações, trazendo toda essa orientação do que seria melhor para a humanidade, para que a humanidade fosse mudando paulatinamente. E até hoje muita gente ainda não mudou. Ainda eu pegava essa semana passada, 2 semanas atrás, um grande historiador aqui do Brasil, tentando explicar por que o povo brasileiro é gentil.
Mas aí tenta explicar de uma forma jocosa, dizendo que não é, sabe? Porque então essa, e aí eu fico pensando, eu gostaria de ver ele e Luiz Armando conversando, sabe assim? Conversando para explicar para ele, não, você está enganado, né? E as pessoas acompanham essa pessoa, inclusive, né? Então o progresso não dá saltos. E tu percebe que o progresso não dá saltos, né? E nem no aspecto material do mundo não dá saltos, nem também no aspecto espiritual também não dá saltos. Então, quando nós tentamos enfiar a goela abaixo de alguém, uma mudança, nós estamos equivocados. Nós temos que levar primeiro a informação, muita informação, para que a pessoa reflita e depois ela mude por si, porque aí essa mudança é consistente, né, Luiz Armando? Caso contrário, não existe mudança, né? Um detalhe interessante é que existem estudos que demonstram que um conceito para mudar o coletivo ou no coletivo demanda até um século. Einstein lançou em 1905 a teoria da relatividade, só aceita pela comunidade científica 60 anos depois e só provada um século depois, em 2006, num laboratório lá do interior da França. Então olha como é lento isso, né? E como está arraigado dentro de nós muitos preconceitos e conceitos, às vezes só a dor para resolver. Nas escolas de aprendizes do Evangelho que nós participamos e hoje trabalhamos pouco, mas fomos muito atuantes nessa área, tem um tema que é desenvolvido lá, que o progresso espiritual se mede em milímetros. É verdade. Porque se você não consegue, se leva um século para uma mudança total, realmente o progresso se mede em milímetros. Muitas vezes uma encarnação é insuficiente para que a pessoa absorva até uma nova realidade. Nós estamos falando disso, dessas características, né, que são típicas da pátria do Evangelho. E o Humberto Campos, nesse livro maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra o aspecto de construção da pátria. Isso que é interessante. E eu queria aqui, para você que não é espírita e nos acompanha, queria fazer uma sugestão para você. Leia o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para você entender essa obra construída pelo plano espiritual. É uma coisa maravilhosa. Se você não quiser só ficar nisso, pega os principais historiadores brasileiros. Eu não quero citar aqui muitos aqui, porque poderia cometer injustiças, mas Gilberto Freire, o Boris Fausto, que são grandes historiadores da atualidade. Você pode pegar, por exemplo, o professor Celso Furtado, lá no Formação Econômica do Brasil. Assista o filme Mauá, né? Que é dirigido pelo Sérgio Rezende. Essas obras todas mostram uma coisa em comum. Esse país foi construído com trabalho, com dedicação, com esforço, com suor de dedicação. As pessoas colocaram amor na construção do país. E aí, Luiz Armando, a gente pode associar com o que os apóstolos fizeram. A obra construída do cristianismo pelos apóstolos foi de peregrinação, de trabalho, dedicação, sacrificando as próprias vidas, como os grandes mártires da nossa pátria também fizeram. Muito bem, nós vamos fazer... Oi, Marinho. Desculpe um minutinho, antes do intervalo, eu acho que tem um detalhe importante, até para o nosso ouvinte ver o que vem depois, né? Acho que é importante nós dizermos que esse tema de hoje, ele não é ao acaso. Sim. Né? Ele está sendo feito hoje porque estamos na véspera do dia 15 de novembro, não é? Que é o dia que se comemora a proclamação da República, não é? E é o dia que nós vamos ter eleições amanhã. Não sim. É? Então tudo isso é para mostrar que existe sim um planejamento espiritual para o nosso país e que de uma certa forma nós fazemos parte disso, que nós também temos responsabilidade nisso, com as escolhas que nós vamos fazer. Então é muito importante que nós percebamos que nós temos muito a ver com tudo isso, cumprindo com os nossos deveres, de alguma maneira procurando fazermos o melhor dentro da ética, dentro da honestidade, na hora de cumprirmos com o direito que a gente tem de escolher os nossos representantes, que a gente faça com consciência, que a gente estude, que a gente identifique, né? Ou seja, não estamos aqui simplesmente fazendo hoje uma retrospectiva, né? ou uma incursão histórica. Nós estamos procurando mostrar para o nosso ouvinte e para nós mesmos
que tudo isso tem um grande planejamento e que nós fazemos parte disso com a maneira das nossas melhorias e com aquilo que a gente tem que se esforçar, porque só vamos construir um país melhor com a nossa própria reforma moral. Nós estamos inseridos na história, É que né? quando chega, que nós prestemos atenção na história, porque quem não conhece a história erra 2 vezes. É importante conhecer a história, senão você erra de novo. Se você não aproveitar um barco que bateu numa pedra embaixo do mar, né, e não tiver uma marcação, se você passar por lá, você vai bater também naquela mesma pedra, quer dizer, você vai afundar outra vez no mesmo lugar onde o outro já afundou. Uhum. Então é importante que você conheça a história e perceber que ao longo de todo o tempo, a história toda sempre foi travada. E quem não quer o progresso é aquele que tem alguma coisa a perder com a mudança. Quando ele pensa que vai mudar aquilo, ele vai mudar aquilo, ele vai perder algum poder com aquilo, ele esperneia, ele cria problema, ele cria obstáculos para impedir que isso aconteça. Inclusive, hoje nós falamos muito hoje do computador, falamos muito da internet. Puxa vida, isso aí está tirando emprego, não sei o quê, falamos isso tudo, né? Então, isso já aconteceu, por exemplo, com o relógio despertador. E tinha uma profissão de pessoas que era de acordador. A função dele era acordar as pessoas de manhã. Ele tinha uma varinha e batendo nas janelas, jogando pedrinha na janela para acordar as pessoas quando não tinha despertador. Essa pessoa, quando apareceu o despertador, certamente ele deve ter tentado esconder todos os despertadores para que aquilo não iria perder o emprego dele. Então, gente, desconfie, né? Preste atenção, olhe a história, né? Olha a história para não errar novamente. Muito bem, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, a paradinha técnica que nós fazemos em todos os programas, mas eu vou deixar uma pergunta para o Luiz Armando responder no nosso retorno. Luiz Armando, a gente vê muita segregação social, a gente está assistindo, né, no nosso país alguns movimentos de intolerância, alguns preconceitos exacerbados aí, publicamente expostos. E isso tudo leva a gente a ter uma dificuldade de acreditar que o Brasil seja o coração do mundo. A pergunta, nós estamos conseguindo cumprir essa nossa função de ser a pátria do Evangelho? Você vai responder já no nosso retorno. Você que está aí assistindo o nosso programa, liga para cá, 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Também deixe o seu post aí na nossa rede social, compartilha, abre uma sala de vídeo para que as pessoas da sua rede de contato do Facebook também assistam o nosso programa em tempo real, junto com você e junto com todos nós aqui. Lembro também que a partir das 18 horas esse programa estará lá na web rádio, webradio.osemeador.org. Voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Olá, bom, estamos de volta aqui então com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Brasil, Pátria do Evangelho. Quero lembrar você que esse espaço do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Conheça mais sobre a Torcisão lá no site deles. No site você não vai colocar o tio em cima do Ali Torcisão e vai escrever Indi de Indústria. Então você vai procurar por www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato conosco aqui. Sábado que vem vamos receber aqui a nossa companheira Graziele Novaes com o tema As dificuldades da adolescência e da juventude na atualidade. Estamos aguardando aí que você também nos prestigie a partir de sábado que vem também. Muito bem, hoje está conosco aqui o Luiz Armando de Freitas Ferreira. Luiz Armando, você, rapidamente, só para o nosso ouvinte saber aqui, a gente falou que a gente ia perguntar para você o que é o blog As Revelações da Revelação. Conta pra gente qual é a essência desse blog aí. Então, ele é uma derivação da revista Informação, que durante 33 anos circulou aí pelo meio espírita, né? Revista Informação é aquela que a gente encontrava nas casas espíritas, uma revistinha bonitinha, com bastante informações. Eram 6 mil exemplares dissipados aí pelo Brasil. Você era o diretor da revista, é o editor, né? A gente foi o que fundou, né? Em 1976. E, na realidade, com a interrupção da publicação dela, por certamente indução do plano espiritual, a gente foi aprender a fazer blog. Uhum. E aí nasceu, há mais ou menos uns 10 anos, o blog As Revelações da Revelação, que tem atualizações diárias e conteúdos essencialmente kardecistas e algumas contribuições do Chico, né? Então é uma coisa muito legal para as pessoas assim aplicarem, investirem no seu tempo, né? Uhum. No sentido de conhecer o espiritismo a partir de flashes e alguns comentários nos artigos que são publicados baseados na Revista Espírita a cada 2 dias e também em outros assuntos relacionados à atualidade, também a cada 2 dias. Tem diariamente uma contribuição intitulada Em Busca da Verdade com o Professor, com um grande companheiro nosso da cidade de Garça, o professor José Benevides Cavalcante, que responde a perguntas, e temos lá um conteúdo com 5 GIFs, Kardec hoje e sempre, e também um conteúdo a respeito do Chico Xavier e suas experiências pessoais. Então é muito legal. Bom. Dá uma olhadinha lá quem quiser. Não precisa nem pôr www, é só colocar as revelações da revelação.com, sem o C cedilha, sem os tio também, né? Legal, muito bem, tá aí. Antes de mais da gente dar sequência aqui, Flávio Tonini, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Olha, a participação dos nossos ouvintes muito ativa, todos elogiando muito o tema do programa de hoje, muito pertinente para o momento atual. Inclusive da pergunta que nós deixamos no bloco anterior. A pergunta é qual é a característica que você mais gosta no povo brasileiro? Exatamente. Todos aqui, por estatística, respondem que nós somos muito amorosos e solidários. E o Turíbio também deixou uma pergunta para você, Luiz Armando, para que nós pudéssemos responder nesse bloco, que vem de encontro ao que o Rogério Quadros nos coloca. Ele diz assim, como nós argumentamos, né, para a seguinte análise, somos um povo acolhedor, carinhoso, na maioria cristão, e por um lado e por outro, um dos países mais desiguais do todo mundo, com maiores índices de violência e sendo a pátria do Evangelho. Como
com a maioria cristã, não era para sermos melhores do que somos? Né? Então essa é uma pergunta aqui do nosso ouvinte para o Luiz Armando. E tem uma colocação também muito importante da Regina, dizendo dos ensinamentos e todas as colocações que nós fizemos, que nós temos que agradecer a esses valorosos cristãos, né, citados como exemplo, e de seus exemplos de bondade, de fé e de trabalho, que sirva de inspiração para todos nós. E queria mandar um abraço carinhoso para todos os nossos ouvintes, que é a Verônica D'Angelo, Sandra Ambronson, o Rogério Quadros, a Mali Albuquerque, Elinha Matos, a Sandra, a Regina, a Nelly, a Solange, a Ciri, a Mariana e a Cida, que também diz que o programa está maravilhoso. A Lenice Delanossi, a Maria Saboleski, Érica Herpes e a Silva Salgado. Que beleza, muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer aqui o Semeando Boa Nova. Então, Luiz Armando, fica com a pergunta do nosso querido espectador aí, o Rogério, né? E também que eu tinha feito para você, que diante de tantas intolerâncias sociais, de tanto problema de violência que a gente vê aí, nós estamos conseguindo cumprir como nação a missão de sermos a pátria do Evangelho? Eu dividiria a resposta em duas partes. A primeira delas, Chico Xavier também foi questionado certa vez por um companheiro que ainda está nativo aqui no meio espírita, como é que o Brasil, com tanta prostituição infantil, corrupção, desigualdades, pode ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E o Chico, acho que, não sei se até a gente repete isso às vezes, não sei se ele estava assim meio de mau humor naquele dia, ele falou assim: meu filho, o filho do dono do mundo esteve aqui, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, colocaram uma cruz nas costas dele, penduraram ele na cruz e mataram ele. O que você quer? Uma carruagem para passear pelo mundo? Então, na verdade, nós não podemos nos esquecer, se olharmos do ponto de vista macro, a densidade demográfica do Brasil nos anos 70 passou de 90 milhões para 200 milhões atualmente, não é? E na realidade, de onde veio essa turma toda? Veio do plano espiritual. Nós aprendemos com André Luiz e temos alguns conteúdos aí de outros personagens importantes, como Dale Owen, no livro A Vida Além do Véu, as experiências citadas pelo Conan Doyle do grande Emanuel Swedenborg, falando que a Terra, na realidade, do ponto de vista espiritual, ela é estruturada arquitetonicamente em esferas que se subdividem em planos, subplanos e subplanos dos subplanos. Da superfície aqui para baixo são os planos mais densos. Ali o André Luiz vai falar em umbral grosso, que é lá próximo ao centro, umbral médio, que é aquele que ele mostra lá no Obreiros da Vida Eterna. Sim. E depois chega o umbral que está misturado conosco aqui. Agora o que acontece? Esses quase 110 milhões de habitantes que nos últimos 40, 50 anos chegaram aqui, eles vieram da onde? Do céu? Das esferas superiores? Não, vieram lá de baixo. Então a gente vê no livro Libertação do André que existem sim reencarnações planejadas pelo plano espiritual inferior com o acompanhamento das esferas superiores. O que é que faz esse povo aqui? Ele vem testar-nos. Então nós não podemos esperar assim moleza. Nós também não somos assim nenhuma Brastemp, vamos dizer assim, né? Nós somos espíritos precários. Haja visto o nosso comportamento dentro de casa depois que o isolamento social começou. A gente está vendo aí separações, incidências cada vez maiores, desinteligências, depressão, suicídio, homicídios, brigas. Então, como é que a gente pode esperar aqui indivíduos? Agora, nós também temos que levar em consideração, e esse é um aspecto que até o Mário falou um pouquinho antes de nós começarmos aqui, nós temos que simplificar a comunicação espírita. E infelizmente nós aqui, líderes, né, estamos muitas vezes focados apenas nos espíritas. E espíritas somos todos nós temos que falar para o povo além das paredes do centro. Nós temos que encontrar nesses recursos maravilhosos da informática, do WhatsApp e tudo mais, uma forma de chegar ao povo, não de forma complexa, mas de uma forma simples, falando, olha, meu filho, linguagem do povo. Você é um espírito imortal. Você está aqui preso a um corpo transitório com data de validade e que na realidade tem que fazer alguma coisa por você. Clérdio Plantier, no livro Obras Póstumas, fala que existem 3 níveis de relação da individualidade do espírito que somos nós. A relação de nós para conosco mesmos, de nós para com a família e de nós para com a sociedade. Às vezes nós somos maravilhosos na sociedade, péssimos na família.
Às vezes nós somos ótimos na família e péssimos na sociedade. E às vezes nós nos esquecemos de nós mesmos. E voltamos para o plano espiritual e vamos ter a possibilidade de fazer uma avaliação da programação que nós tivemos quando aqui chegamos, o que é que nós não fizemos. Infelizmente, a maior parte dos compromissos não foram atendidos. Porque nós nos distraímos com coisas menos importantes, fazendo aquilo que o Hélio falou do livre-arbítrio. Nós usamos muito mal essa ferramenta. Deixamos passar. Então, nós teríamos que voltar, se é que vamos voltar, porque na questão 1019 do Livro dos Espíritos, no capítulo 18 do Gênesis, está ali dito que havendo uma seleção de espíritos que estão sendo muitas vezes realocados em outros mundos em igualdade de condições ao mundo de expiação e provas, ou até em condições inferiores, como aconteceu com os exilados de Capela de 10 mil anos para cá. Então, nós às vezes estamos até com a nossa cabeça iluminada, intelecto bastante desenvolvido. O progresso intelectual está acontecendo, mas o progresso moral é precário. Está distante, né? Precário. Está distante. Nós não, é claro que hoje não podemos abraçar, mas é uma delícia abraçar a sua esposa, seu filho, sim, né? Claro. Abraçar seu amigo, né? Lógico. Que é uma troca de energias. Nós somos seres gregários, nós temos que reconquistar esse direito. E isso provavelmente vai demandar um pouquinho de tempo. Mas se não podemos fazer assim, fisicamente, façamos mentalmente, claro. Virtualmente, né? Hélio Delanos. Paralelo que o Luiz Armando está falando, temos que ressaltar que melhorou muito a vida. A pessoa que acha que não melhorou, melhorou demais. Eu, por exemplo, me lembro que eu, antes de ir para a escola, com 6 anos de idade, eu tinha que tirar água do poço, que tinha 17 metros de profundidade, e encher todas as tinas, a água que a minha mãe ia usar, para depois eu ir para a escola, e ir a pé para a escola, sozinho, ninguém me levava, e descalço. Isso era natural, era normal, não era uma coisa feia, era uma coisa que... Isso melhorou demais. O mundo está muito melhor. A vida está muito melhor. Eu comparo, se eu quero fazer uma comparação, mal comparando, com uma indústria, isso eu já vi acontecer também na indústria e em empresas, em que o dono da empresa, ele melhora todas as condições para que os funcionários operem melhor aquela empresa, compram novas máquinas, compram novos equipamentos, e nem todos os funcionários usam aquilo adequadamente. Muitos não usam aquilo adequadamente. Alguns aproveitam e prosperam e se desenvolvem. Outros mantêm-se estacionário. Então, essa questão de se manter estacionário é pessoal de cada um. Então, quem não evoluiu, quem não está aproveitando tudo que vem de novo e de melhoria no mundo, na parte material do mundo, fica estacionado. Mas está sendo oferecido, está aí disponível. A oportunidade está aí para as pessoas. Só né? não aproveita quem não quer. Marinho. Eu queria pegar um gancho desta fala do Luiz Armando, em que ele fala do período de seleção que nós estamos vivendo, né? Dentro da nossa filosofia espírita, né? Nós aprendemos, nós sabemos que a evolução do planeta, a evolução individual nossa dentro de um planeta, se faz por ciclos, né? E quando nós dizemos que nós estamos entrando num novo ciclo, que nós estamos entrando numa nova fase de evolução, né? Nós estamos compreendendo que está se repetindo mais uma vez dentro de todo esse planejamento cósmico, vamos dizer, que determinados espíritos deixarão de viver aqui na Terra. Vai ser necessária uma separação. A imagem que o Cristo faz da separação do joio e do trigo, né, dizendo que num certo momento que os dois têm que crescer juntos e que num certo momento se faz a ceifa e se separa o joio do trigo, porque um fortalece o outro enquanto estão juntos, né? Vamos lembrar dessa imagem e vamos também lembrar de uma outra expressão do Cristo, quando ele dizia que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são aqueles que estão doentes, referindo-se numa analogia aos doentes da alma, né?
E vamos mais uma vez fazer referência ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da autoria de Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, em que num trecho ali é dito que faz parte do desejo de Jesus, do desejo do Cristo, que o povo brasileiro tivesse condição de abrigar todos aqueles que estavam com problema espiritual. Que o povo brasileiro fosse aquele que, para onde fossem centralizados e convergidos, os degredados, aqueles que falharam muito espiritualmente, para que eles aqui tivessem a oportunidade da sua redenção, tivessem a oportunidade de se consertar. Ou seja, o que está acontecendo hoje, com tudo isso que nós vemos, com a corrupção, com os desmandos, com as agressividades, não está fora dos planos do Cristo. Por quê? Porque Ele quer que todos aqueles que ainda erram, e todos nós que cometemos erros, tenhamos aqui nesse país a oportunidade de compreendermos e nos redimirmos, né? Ou seja, faz parte de um grande ciclo evolutivo. Então vamos lembrar no Evangelho essas passagens e vamos lembrar dessa questão para que a gente possa compreender espiritualmente o que está se passando. Mas isso vai passar. Aqueles que eventualmente não aproveitarem as últimas oportunidades de redenção vão ter que começar a reencarnar em outro lugar. Isso já está acontecendo de alguma maneira, né? Então aquela fase nova, aquela fase do mundo de regeneração, uma fase mais tranquila, ela virá na decorrência daqueles que não aproveitaram essas últimas oportunidades que nós estamos vendo aí. Então tá aí, a gente vê a importância. E foi dito a questão das diferenças de classe, as diferenças sociais que estão aqui, né? Vamos lembrar o seguinte: a lei que aboliu a escravidão é de 1888. Fazem apenas 130 anos. Há 130 anos atrás, nós tratávamos os escravos, eu digo nós porque nós não sabemos onde a gente estava, né? Nós tratávamos os escravos como se animais fossem. Eu tenho um jornal dessa época guardado em casa, que mostra no anúncio de classificados, classificado do tipo: vende-se um negrinho bom de lida, vende-se uma ama de leite, junto com o classificado que vendia gado, que vendia uma vaca, que vendia não sei o quê. Há 130 anos atrás, nós fazíamos isso. Ou seja, nós ainda temos no nosso karma aqui, não é? E a gente vê isso nas nossas reuniões mediúnicas, né? Aqueles desmandos que nós fazíamos de não aceitar aquele que era escravo como se parte da sociedade fizesse, né? Então nós temos ainda, atavicamente até hoje, algo dentro da gente que a gente faz diferenças nesse aspecto social, né? E estamos resgatando também. Estamos resgatando isso. Nada mais justo do que a gente sofrer a consequência do que nós fizemos na época da escravidão, não é? Então, ou seja, está tudo certo, gente. Está tudo certo. Quer dizer, não é que o Brasil está ruim por causa disso. O Brasil está melhorando apesar disso, que a gente diria, porque nós estamos aprendendo, e à medida que a gente adquire consciência dessas coisas. Muito bem. Flávio Tolini, uma pergunta para você. Nós estamos falando aqui a respeito do Brasil, etc., tal, que é o nosso foco de hoje. Mas a gente, no Espiritismo, nós dizemos assim, que cada um de nós tem os seus protetores, tem o seu anjo da guarda, tem o seu mentor. Uma nação também tem o seu mentor? Também tem alguém que nos auxilia na condução dos rumos dessa nação? Com certeza, Turíbio. E a gente deve esclarecer aos nossos ouvintes, à nossa audiência, que esses espíritos protetores também, eles acolhem outros grupos, minimamente, não só uma nação por completa. Nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, tem esse olhar zeloso desses espíritos mais evoluídos do que nós, para que estendam as suas bênçãos e seus braços protetores para a inspiração dos bons homens a transformar o mundo. E o Brasil tem por orientação
principalmente vindo da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um dos lumiares, né, espíritos encarnados que aqui estiveram, e nos esclarece através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Ismael é o nosso guardião, é o zelador da pátria do Cruzeiro. E eu gostaria de citar, né, para não perder o brilho, né, das colocações que está na obra, que em dado momento, né, Ismael manda o coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe nos seus braços, essas são as palavras de Jesus, de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo os sagrados inspirações do meu Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nas ideias sacrossantas da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do ensinamento. E o emissário de Jesus, que era Ismael, desceu à terra, onde montou a sua oficina e que nela trabalha até hoje. Complementa Humberto de Campos que no primeiro foram escolhidos os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegaria aos sedentos de justiça divina, que eram os escravos, e com a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado na mansidão e na fraternidade. Essas foram as palavras do Cristo, direcionadas diretamente para esse zelador amoroso que foi Ismael, para que nós saibamos que até hoje opera aqui no Brasil. Muito bem, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Brasil, Pátria do Evangelho. Estamos saudando você e todos aqueles que sempre estão conosco, principalmente as pessoas que nos acompanham, que levam a mensagem confortadora do Espiritismo para todos aqueles que necessitam, em especial no dia de hoje, para a nação brasileira, que está num momento importante. Estamos comemorando, e como o Marinho muito bem lembrou, a nossa proclamação da República no dia de amanhã. Muito bem, Luiz Armando de Freitas Ferreira, o nosso convidado de hoje. Luiz Armando, existe algumas nações, né, sempre tem aí movimentos separatistas, movimentos segregacionistas, mas e no Brasil as questões de divisão geográfica parece que nunca foram tão fortalecidas, essas ideias nunca caminharam adiante. Tem alguma razão para isso? Certamente parte por conta daquilo que o Flávio falou, né? Existe um cuidado da espiritualidade no sentido de impedir. Houve um movimento aí no passado não muito distante do sul do país querendo gritar independência a partir do Paraná, né? Uhum. Mas isso foi neutralizado, graças a Deus, porque a espiritualidade está atenta. E na realidade existe um trabalho também bastante importante que vem acontecendo e talvez nós não tenhamos nos apercebido do lado de cá, conduzido por Francisco de Bernardone, né? Miramês conta no 2º capítulo do livro fantástico chamado Francisco de Assis, que o Francisco de Assis, assessorando Ismael, ele na realidade estava trabalhando para uma reorganização da divisão geográfica territorial do Brasil. Então, os territórios viraram estados, Tocantins desapareceu, Mato Grosso dividiu-se em sul e norte. Então, são algumas das providências preparando o nosso país para o futuro. E, evidentemente, esses recalcitrantes na ideia do separatismo, eles são espíritos que, na realidade, apenas replicam aqui na nossa realidade aquilo que já carregam dentro de si, que deve ser muita sombra e perturbação, que, na verdade, tenta, né? Você imagina o trabalho insano, é só ler o Transição Planetária do Manuel Filomeno, é só ler o Sétimo Selo do Valdemar de Marque, que é o médium, né, do irmão Virgílio, que você vê que é um trabalho assim absurdo, no sentido de contaminar a juventude, contaminar até a infância, né, no sentido de desvirtuar esses espíritos que estão embutidos nesses corpos, da sua destinação espiritual, né? Eu lembrava, enquanto o Mário falava ali, de um detalhe muito interessante que acidentalmente passou pelos meus olhos recentemente. Eu estava preparando um trabalho para uma outra casa e peguei vários livros que abordam as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. E o nosso amigo Richard Simonetti, brilhante, né, criatura,
ele, em determinado capítulo, sobre a lei do progresso, se não me falha a memória, ele fala uma coisa assim horrorosa, dá vontade de sair correndo, porque ele fala assim, que Jesus deixou a senha para os que vão permanecer na terra. E aí você fica se perguntando, mas qual é essa senha, né? Aí você lê o que ele está escrevendo e fala assim, ela está lá no Sermão da Montanha. É aquela afirmação que diz que os mansos herdarão a terra. Então nós estamos tudo na roça, né? Luiz Armando, deixa eu aproveitar esse momento aqui. Esse momento muito interessante, porque você está falando uma coisa do progresso. É possível, eu queria que você fizesse uma alusão às figuras que possam ter reencarnado no Brasil para auxiliar no desenvolvimento, no progresso, e em especial aquelas pessoas do período colonial. Será que elas poderiam estar de volta aqui no Brasil para auxiliar? Que mensagem nós daríamos para esses espíritos, esses amigos colonialistas que trabalham efusivamente para o progresso do país, hein? Então, Chico Xavier, por exemplo, em tratando do tema Umbanda, que é uma versão brasileira das práticas milenares lá do povo africano, ele vai dizer que esse processo, ele, na realidade, ainda se arrastaria por mais 200 anos aqui na Terra, porque muitos daqueles que são os verdadeiros orientadores espirituais daqueles grupos são, na realidade, os que souberam aproveitar as torturas e castigos a que se submeteram. E quem vai buscar o socorro deles são os feitores, são os proprietários deles, que vão pedir lá a bênção do pai Joaquim, do pai João, do pai José, aqueles espíritos que lá estão. Isso é muito interessante, porque nós estamos vendo que a espiritualidade, e tudo caminha muito lentamente aqui na Terra, né? O nosso amigo Hélio falou lá no começo a respeito da medição da nossa evolução em milímetros, mas eu acho que nós estamos mais próximos da tartaruga manca grávida, né? Nós não caminhamos, nós nos arrastamos. Infelizmente, se não há, como o Simonetti fala, tratando dessa questão, o remédio da dor, a gente não se mobiliza, a gente não sai do lugar. Agora, a gente encontra no Espiritismo o consolo, porque hoje tem muita dor, meu irmão. Como tem dor, como tem suicídio, como tem tentativa de suicídio, como tem depressão, como tem isso, como tem aquilo. Meu Deus, como é que a gente pode ajudar essa gente? Eu acho que a divulgação da doutrina espírita se faz assim uma medida providencial e urgente para que a gente possa não empurrar a goela abaixo, como você bem colocou, mas talvez aproveitar a oportunidade, oferecer o ombro amigo, embora isso não seja lá muito possível, para que a pessoa faça o extravasamento da sua dor. Porque às vezes colocando para fora aquilo que está reprimido, recalcado, incomodando, às vezes arrastando a pessoa sob a influência da espiritualidade inferior para as atitudes mais drásticas, talvez naquele momento os nossos amigos espirituais consigam também encontrar ali uma brechinha para intuir, para alentar, para ajudar a levantar, e através da sua palavra também. Uma saudação muito especial a esses colonialistas, a esse povo que trabalhou e trabalha efusivamente pelo país, que são sempre muito apoiados por nós. É por isso que Jesus falou assim, olha, lá no livro está assim, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que sempre suprirá sempre e surgirá no momento oportuno. Se algum dia, se algum dia o Brasil for menosprezado, eu saberei providenciar para que sejam restabelecidas as principais, ou os princípios da justiça e da fraternidade universal. É uma questão da gente ter confiança nisso. Muito bem, Marinho. Esse comentário do Hélio me faz lembrar, infelizmente, se o Hélio fala que ele já tem uma vaga lembrança, a minha é uma lembrança bem vaguinha, porque... Mas há pouco tempo atrás, circulou nas redes sociais aqui um vídeo relatando um episódio acontecido numa igreja evangélica lá nos Estados Unidos, em que uma sensitiva que dizia receber o Espírito Santo estava fazendo uma preleção totalmente incorporada. A gente que é espírita sabe que ali era uma entidade espiritual que estava incorporada naquela médium que dizia que... E num certo momento, ela do nada
começa a dizer, em inglês, está disponível na internet para quem quiser ver, dizendo Brasil, Brasil, Brasil. As pessoas dizem o que pode sair daí desse país. As pessoas dizem o que pode sair de um país que não oferece nada, né? E ela falou engano, porque é daí que vão sair as grandes mudanças para o mundo, né? Brasil, 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 prepare-se que o teu momento está chegando. Quer dizer, imagina numa igreja evangélica, num outro país, que não tem nada a ver com essa história, de repente sai uma entidade sai uma coisa dessa, que é para a gente prestar atenção. E com relação aos colonizadores que você muito bem colocou, eu acho que nós precisamos lembrar o grande trabalho que foi feito pelo seguinte, porque o Brasil é o único país que a gente tem notícia no mundo que não se dividiu em outros países. Se nós pegarmos a África, por exemplo, nós vamos ver quantas subdivisões que existiram. Pegar lá na Ásia, quantas subdivisões que existiram. E o Brasil foi ao contrário. O Brasil expandiu o seu território está preservado não através das guerras, mas através do trabalho. O trabalho que nós tivemos com os bandeirantes, o trabalho que nós tivemos com os grandes incursionistas que estenderam as fronteiras do país sem luta. O Brasil preserva o território dele sem, vamos assim dizer, ter tido que agredir ninguém. A única parte dessa história foi quando o Brasil foi invadido na Guerra do Paraguai, que o Brasil teve que se defender. É um episódio triste, mas mesmo assim foi uma agressão que o Brasil se defendeu, não é? Então nós temos esse território todo preservado. E isso também faz parte do planejamento que nós temos nessa condição toda, né? E Turíbio, sem querer polarizar e monopolizar aqui, você perguntou para o Luiz Armando, perguntou para o Flávio se nós temos também protetores para as diversas geografias, né? E eu quero lembrar aqui uma coisa que eu aprendi quando nós acompanhávamos o saudoso amigo, já desencarnado, João Nunes Maia, que nós saímos, quando ele era convidado para ir em outras cidades, fazer uma apresentação de um livro, fazer muitas vezes ali uma participação mediúnica, né? Que nós saímos com o nosso carro e muitas vezes no porta-mala com as caixas de livros, né, que a gente acompanhava. E quando nós estávamos chegando na cidade de destino, ele pedia para nós sairmos da estrada um pouquinho e colocarmos o carro num lugar seguro, para fazermos uma prece, pedindo permissão para o guia espiritual daquela cidade, para nós entrarmos lá e podermos fazer o trabalho que tinha que ser feito. Então você veja que isso existe, está presente essa questão, né? Muito bem, muito emocionante esse relato, essa emoção. Flávio Tonini, como é que nós estamos nas redes sociais? Olha, uma das não raras vezes, mas que as pessoas elogiando muito o tema abordado, né? As colocações, os depoimentos. Então, o nosso agradecimento por essa audiência especial do dia de hoje. E queríamos trazer algumas perguntas, mas antes um relato do nosso amigo Luiz Cláudio, que ele disse que o melhor do Brasil é o brasileiro. A pergunta do dia é qual a característica do brasileiro que a gente mais aprecia, né? Então, o melhor do Brasil é o brasileiro. E o nosso assíduo ouvinte também, nosso amigo Ricardo Leal Neto, nos faz uma pergunta. Se às vezes também esses espíritos não se enganam. Então eu queria que o Luiz Cláudio pudesse trazer... Luiz Armando, trouxesse essa condição para nós de resposta. Eu vou aproveitar para fazer duas colocações. A primeira delas... Lembrando Chico Xavier, em 1972, quando o programa No Limiar do Amanhã, da Rádio Mulher, do GEM, que tinha o professor Herculano Pires como epicentro, mas quando aniversariou o programa, eles foram a Uberaba ouvir o Chico. E o Chico, dentre os conteúdos maravilhosos que estão no Google, inclusive com a voz ou por escrito, ele disse o seguinte, que quando ele retornou da viagem pela Europa, lá com o Valdo, ele perguntou ao Emmanuel, onde estavam todos aqueles que ajudaram Kardec a compor a base do Espiritismo? Porque se você olha, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é mensagem de Bruxelas, é mensagem de Bordeaux, são mensagens de várias partes da Europa que eles evidentemente colocaram médiuns a serviço da causa
ordenada por Jesus, não é? E aí o Emmanuel saiu com essa aqui, olha. Entre o último quartel do século XIX e aquele momento que é 1965, entre 15 e 20 milhões de espíritos de origem francesa ou gaulesa reencarnaram no Brasil, nas Américas. Os que estavam envolvidos com Kardec, inclusive, estão aqui, trabalhando pela mesma causa. E acho que nós somos, meus irmãos, muito privilegiados, porque na realidade nós temos, dentro das práticas espíritas à moda brasileira, o trabalho de desobsessão. Outro dia eu recebi uma indicação do meu filho para assistir uma coisa que a princípio não me chamaria a atenção se ele não tivesse indicado. No Netflix existe um conteúdo chamado Os Espíritos do Tsunami. Aquela região do Japão que foi avassalada por terremoto de 9 graus na escala Richter, seguido do tsunami com ondas de 40 metros de altura, seguido de neve. Mais de 20 mil pessoas, ou em torno de 20 mil pessoas, morreram. 10 anos depois, os espíritos batem na porta das pessoas e pedem roupa para trocar. Porque eles tentaram voltar para suas casas e não existia mais nada. Eles não entenderam o que aconteceu. Foi um negócio tão rápido. E o documentário fantástico, ele vai começar com um monge budista que não sabia o que fazer. Porque um dia ele viu um cara na frente dele, o cara falou que estava se sentindo no fundo do mar. E ele não sabia o que tinha acontecido. E o cara fez uma doutrinação ali, olha meu filho, na realidade você foi vítima de um acidente, e ele, monge budista, falou que não conseguia entender como tanta coisa ruim aconteceu ao mesmo tempo para as pessoas, que na verdade foi esses 3 episódios: terremoto, tsunami e neve, porque depois o que sobraram estava com a roupa molhada, não tinha como se trocar e estavam morrendo de frio. Então, a gente fica vendo que nós temos a desobsessão, e lá eles não têm. Eles não têm nem a cultura espírita para desenvolver. Então você vê que no plano invisível, essa prática desenvolvida no Brasil, talvez com parte daqueles 15 a 20 milhões, ela aqui para nós é uma coisa usual, que beneficia milhares de pessoas, e a gente não dá às vezes nem tanta importância, nem se prepara adequadamente, espiritualmente, para participar de um trabalho tão sério, né? Bom, com relação à pergunta do Ricardo, para nós não deixarmos ele sem a resposta. Eu acho que a resposta para o nosso querido amigo Ricardo, claro que os espíritos também se enganam. Vamos lembrar da escala da evolução espiritual. Nós temos espíritos que, mais do que se enganarem, eles são espíritos maus também. Tem espíritos que já querem ser bons, tem espíritos que querem se instruir. Então, é uma mera continuidade da vida que está aqui. Quando nós citamos espíritos luminares que fazem as previsões, nós estamos falando de pessoas que tiveram uma condição bastante evoluída, né, da questão. Então, o engano, o erro, o equívoco, os caminhos equivocados fazem parte da natureza humana, e os espíritos são uma mera continuidade da natureza humana. Nós estamos falando de espíritos elevados, estamos falando de espíritos que têm conhecimento profundo das coisas que permitem as revelações que nós recebemos. E façamos as nossas preces nesse momento importante pelo qual o país atravessa, em especialíssimo nesse dia de amanhã, proclamação da República, onde nós lembramos de Manuel Deodoro da Fonseca, o nosso grande Marechal Deodoro, o grande artífice da nossa República e o primeiro presidente do Brasil. Flávio Tolini, quem são os ganhadores do livro de hoje? Rogério Quadros e a Regina Mendes. E queria mandar um abraço carinhoso para muitos ouvintes que nós não mencionamos o nome, mas realmente agradecemos muito a participação, e nos desculpe aqui de não responder alguma pergunta ou não mencionarmos os nomes. Muito bem, tá aí. Eu quero agradecer muito a você que esteve conosco até agora aqui. Luiz Armando, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje conosco. A palavra especial do dia, qual é a palavra só? Uma palavra só. Acho que fraternidade. Fraternidade está aí, que reflete tudo, né? Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje conosco. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, convidando você às 18 horas para curtir esse programa de novo lá na web rádio, webradio.osemeador.org, e curta a programação durante a semana toda, né? Você pode ficar conosco através da web rádio ou no site do Núcleo Espírita O Semeador. Lembrando a você que aqueles que ganham o livro vêm retirar aqui
no Núcleo Espírito Semeador, todos os sábados, logo após o programa Semeando a Boa Nova. Pode retirar pessoalmente. Sábado, hoje, Luiz Armando esteve conosco, falando sobre Brasil, Pátria do Evangelho. Sábado que vem, a Graziele Novaes com o tema As Dificuldades da Adolescência e da Juventude na Atualidade. E uma boa semana para você, ouvinte.